Salmo 138, versículo 7. Foi o salmo que Deus deu à minha esposa hoje pela manhã para a gente orar. E a gente, às vezes a palavra chega assim e fala com você de uma maneira tão tremenda, né? E essa palavra falou muito ao meu coração. No Salmo 138, versículo 7, diz: embora eu ande no meio da angústia, tu vai me revivificar. Contra a ira dos meus inimigos, estende a tua mão e a tua destra me salva. Aqui Davi estava dizendo assim: Senhor, mesmo que eu esteja angustiado, o Senhor vai me trazer alegria. Os meus inimigos querem me derrotar, Senhor, mas o Senhor vai estender a sua mão. Estender a mão é proteger, é tornar a mão de Deus escudo. É isso que ele está dizendo: a tua mão é meu escudo, Senhor. A tua destra, a mão direita de Deus, me salva, né? É importante a gente saber disso, porque muitas vezes você pensa assim: mas eu não tenho inimigo nenhum. Como eu, por exemplo, eu não tenho inimigo. Se você perguntar: pastor, o senhor tem inimigo? Eu vou dizer: não, não tenho inimigo. É assim, que eu saiba, não. Mas o crente, ele não pode dizer que não tem inimigo, irmãos. Ele não pode dizer isso, porque o crente é perseguido mesmo pelo mundo, pelas coisas do mundo. Você sabe o quanto o crente é perseguido? E Jesus disse: eles perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Mas mesmo no meio de tudo isso, existem aqueles que são seus inimigos de graça. Pastor, o que é isso? É aquele que você não fez nada, aquele que você às vezes só ajudou, é aquele que às vezes você estendeu a mão, mas ele se virou contra você. Quem mais você confiava, quem mais você queria bem, de repente não entendeu o seu amor e virou aquela coisa estranha, aquele protótipo do diabo. Não tem isso? Por quê, pastor? Porque é assim mesmo, a vida é isso mesmo. Jesus foi perseguido, Jesus foi traído, Jesus foi negado até pelos que andavam com ele, duvidaram dele, duvidaram da sua ressurreição, não sabiam quem ele era. E os irmãos de Jesus, capítulo 7 do Evangelho de João, também não andavam com ele, não estavam nem aí. Era Maria dizendo: ele é filho do Espírito Santo, não estava nem aí. Porque quem conhece o teu valor é o pescador, meu irmão. Palavra forte essa. Quem conhece o meu valor é o pescador. É aquele que velou por mim, é aquele que me resgatou, é aquele que me tirou do lamaçal. Esse conhece o meu valor. Eu podia não ter valor antes, mas agora eu tenho. Por quê? Porque agora eu estou lavado no sangue do Cordeiro. Mas tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que você pode se arrumar todinha. Olha, as irmãs sabem disso. Você se arruma todinha, fica belíssima, fica bonita, mas tem sempre aquela pessoa que vai olhar para você e falar: mulher, esse vestido ficou ridículo em você. Tudo que ela queria era aquele vestido para vestir, mas porque ela é usada para tentar entristecer seu coração e para frustrar seus sonhos. Mas é preciso entender que os sonhos de Deus ninguém vai conseguir frustrar. Quem é que frustra os sonhos de Deus para a sua vida? Então a mensagem de hoje é: não importa quantos se levante, nem a angústia que você está passando por ela, o importante é que Deus está te revivificando. Revivificar é o quê? É mais uma vez, porque Ele tem te vivificado, Ele tem te animado. Não temas, eu sou contigo. O choro pode durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer, e por aí vai. Mas hoje Ele está te revivificando. Ele está dizendo mais uma vez: levanta, bora, vamos embora. Porque quando você caminha com Deus, não tem quem te derrote, não. Eles podem até contar com a sua derrota, podem até achar que você vai desaparecer, mas não vai não. Porque o Deus que te chamou é o que te sustenta.
O Deus que te escolheu é o que te prepara, te capacita, te protege, te blinda, te guarda debaixo das asas do Espírito Santo. E lá você é inacessível às mãos daqueles que querem te ferir. Por quê? Porque, como diz a palavra, a poderosa destra de justiça de Deus vai estar te guardando, te protegendo, e ninguém vai conseguir te atingir. Você sabe por que as pessoas às vezes querem o seu lugar ou não conseguem absorver o que Deus está fazendo na sua vida? Porque elas não conseguem fazer o que você faz. Elas não conseguem. Elas podem fazer, mas elas acham que não podem. Porque para fazer o que Deus está fazendo na sua vida, primeiro é preciso ter intimidade com Ele. Você já pensou a história do rei Davi? Eu fico assim olhando, Deus, a história de José, a história de Gideão, a história de Eliseu, a história de Jesus, nascido numa estribaria, colocado numa manjedoura. Hoje onde é que ele está? Rei dos reis, Senhor dos senhores. José, escravo no Egito, prisioneiro, acusado de tentativa de estupro. José sai da prisão para o trono. Irmãos, veja aqui a diferença da prisão para o trono. Pastora, os paralelos de Deus, eles são, meu Deus do céu, estou todo arrupiado aqui. Os paralelos de Deus são terríveis, porque Deus faz coisas. A Bíblia diz que Ele é terrível. Ele é terrível porque Ele surpreende. Tem pessoas que gostariam de ver você para sempre mendigando, pedindo, implorando, dizendo que está apertado, dizendo que está doente, dizendo que o casamento está acabando. Tem pessoas que queriam ver você só se lamentando. Tem gente que o seu lamento é como uma canção para os ouvidos dela, faz bem a ela, sabe? Mas Deus está dizendo assim: quem escuta teu lamento vai escutar a partir de hoje tu dando glória, vai escutar tu contando testemunho do que Ele vai fazer na tua vida. Porque os extremos de Deus, presta atenção nos extremos de Deus. José, da cisterna, do mercado escravo, da prisão de Potifar para o trono do Egito. Potifar, o que mandou prender ele, ficou sendo submisso a ele. Ele recebia a ordem de José. Os irmãos de José que venderam José tiveram que se prostrar e comer na mão dele. Davi, de trás das malhadas, como ele disse, Deus me tirou de trás das malhadas, me tirou de trás do monturo. Ele era o limpador de lixo da casa do seu pai. Nem na casa de Jessé ele não podia morar. Ele estava lá no campo dos pastores. Nós conhecemos isso lá em Israel. De trás do lixo, de trás das malhadas, para o trono de Israel. Ei, o percurso pode ser dolorido, a estrada pode ser como o vale de Baca, como diz a Bíblia, um vale de pedras, de obstáculos, de inimigos pela estrada, mas tu vais chegar lá, porque quem está te levando é Deus, não é o homem, é Deus, é a vontade do coração dele de te exaltar, de te abençoar, de realizar na tua vida. Na prisão, José tinha só uma coisa: fidelidade a Deus. No deserto, nas cavernas de Adulão, Davi tinha só uma coisa: adoração. Ele adorava na dor. E Gideão tinha apenas 2 bois e as cangalhas de arar a terra, queimou tudo, tocou fogo, matou os bois, deu para o povo comer e falou: vamos. Ele saiu dizendo: eu sei quem foi que me chamou. Então hoje diga: eu sei quem foi que me chamou. O que me chamou é fiel, é poderoso. Às vezes você olha assim, não tem. Deus, os sonhos, eu olho assim, eu vejo que, como é que vai se cumprir isso? Ah, Deus. Davi na caverna, ele dizia assim: eu fui ungido rei, eu não sei como é que vou chegar lá, eu só sei que vou. José na prisão dizia: eu não sei para onde eu vou não, mas eu sei que Deus vai me tirar dessa situação. Só tenha a certeza, porque a mão poderosa de Deus está estendida sobre a tua vida. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Que Ele falou, está falado e acabou-se. Ele falou, está falado.
Aquele hino, se Deus falou, está falado, está sacramentado, é fato. Eita Jesus! Deus hoje está dizendo para você assim: teus sonhos podem não estar diante dos teus olhos, porque você está com a vista turvada pela falta de fé. Mas Deus está dizendo: mas teus sonhos estão diante de mim, e aquilo que está diante de mim tem o meu olhar misericordioso, e aquilo que eu prometo eu realizo. Deus está dizendo para os filhos e as filhas dele hoje é dia de você saber que eu sou Deus na tua vida. Amém. E para tu saber que é Deus que está falando, ainda hoje, antes que chegue a meia-noite e o dia vire, Deus vai te dar um sinal. Pastor, para todo mundo está assistindo, para todo mundo, até os que vão assistir gravado aí. Glória a Deus. Deus vai dar um sinal. Como profeta do Deus Altíssimo, apacentador do rebanho dele, homem com vida consagrada, colocada no altar dele, chamado por ele para apacentar rebanhos no mundo inteiro, eu estou dizendo, ainda hoje Deus vai te dar um sinal. Amém, Jesus. E quando ele te der, tu vai saber que foi ele. Tu vai ouvir um hino, vai ouvir uma palavra, alguém vai chegar, vai dizer alguma coisa, mas Deus vai confirmar hoje o que eu estou dizendo aqui, que ele vai te abençoar. Ele não vai abrir a porta não, ele vai escancarar. E tu sabe que a porta que ele abre, quem é que fecha? Mas ele vai fechar a porta da inveja, a porta da oração contrária, a porta dos olhos daquele que quer ver você na miséria, quer ver você derrotada. Deus vai fechar, essa porta ele fecha, pode ter certeza. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Recebe essa palavra hoje, diga assim: eita palavra, eu estava precisando. Deus está falando comigo, porque o sinal vem daqui a pouco. Vem daqui a pouco. Eu quero ver vocês amanhã aqui, é para voltar aqui. Não faça como os 9 leprosos não, que Jesus curou 10, só voltou um para agradecer. Amanhã eu quero você na live dizendo: pastor, Deus falou comigo. Pastor, bem que o senhor falou, Deus confirmou, Deus me deu o sinal. Deus vai dar um sinal. E cuidado, que quando ele dá sinal, tem vezes que a pessoa não fica nem em pé, cai no chão. Glória. Quando o sinal estiver chegando, você diga: Deus, espera aí, deixa eu sentar, deixa eu me acomodar, porque vai ser forte. Estou vendo gente dirigindo e recebendo sinal. Estou vendo gente na cozinha recebendo sinal. Estou vendo gente cuidando da casa, cuidando do escritório. Estou vendo gente por todo canto, andando a pé, na parada de ônibus, no metrô, recebendo sinal. Deus vai dar o sinal onde você estiver. Antes que chegue meia-noite, ele vai dar o sinal. Receba. Em nome de Jesus, e fica ligado. Até a dormência do queixo foi embora dessa vez. É o sinal, pastor. É o sinal. Glória a Deus. Que Deus bom e tremendo. Esse é o nosso Deus. A gente serve a Deus e sabe que Ele é o que pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, o pequeno para confundir o forte. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque talvez você pense assim: quem é que vai esperar alguma coisa de mim? É desse jeito mesmo. Como é que você vai esperar algo do menor da casa, pastor? Não espera. Você vai esperar algo de alguém que está preso? Talvez tenha alguma mãe dizendo aí: pois é, pastor, meu filho está preso. Ninguém vai esperar nada dele, não é? Pois é, mas acredite, o Deus que chama, Ele tira da prisão, escreve uma nova história e faz essa vida que ninguém esperava nada, declarar a grandeza de Deus e mostrar como o Senhor é poderoso para fazer coisas grandes, grandes, grandes. Eita glória! Tem como você esperar algo de alguém que está escondido, que está lá fazendo serviço que ninguém quer fazer, que está lá como Davi atrás das malhadas, que nem é convidado para sentar à mesa, que nem está envolvido na família, que é o rejeitado? Não espera. Pois é, aí Deus levanta esse, unge, Deus levanta esse, faz uma promessa, Deus levanta esse e faz como fez com Davi. Porque na verdade Davi foi ungido e não foi diretamente para o trono. Talvez muitos ficassem: você vai ser rei nada. Quem? Ele foi voltar, não foi? A fazer o que estava fazendo, a continuar cuidando do rebanho, a continuar lutando com ursos e leões para defender as ovelhas do seu pai. Pois é, mas o sinal de Deus veio. Qual foi? Você ainda não sentou no trono, mas eu vou mostrar que sou contigo. Você vai derrotar o gigante Golias. Eita, era o sinal que Deus era com Davi.
É ninguém esperando, ninguém aguardando que fosse através de um Davi. Pois é, mas Deus deu o sinal. Eu sou com ele, chamei, tem uma promessa sobre a vida dele, e vocês vão ver o quê? Ele ser rei como eu disse que ele será. Pronto, acabou. Ele já é. Quando a gente entende que quando Deus lança algo sobre nós, já está feito. Irmãos, a gente caminha feliz em toda a jornada. Desse jeito. A gente caminha já satisfeito no que Deus tem determinado para nós. Talvez você diga, mas ninguém acredita. Eu gosto de dizer que quem tem que acreditar na promessa sou eu. É quem recebe. Eu recebi a promessa, pastor. Quem tem que acreditar é eu. Se quem está ao meu redor não acreditar, não vai fazer diferença. Eu acredito e eu vou viver a promessa. E nós temos muito isso de esperar que os outros embarquem, no nosso sonho para a gente viver o sonho. Esperar que os outros acreditem no que a gente já recebeu de Deus para a gente viver o chamado de Deus. E Deus está dizendo, você tem que acreditar em mim. Você acredita em mim? Ok. Quem vai te direcionar sou eu. Quem vai te dar as estratégias sou eu. Quem vai te ajudar sou eu. Quem vai fazer sou eu. Então por que tu tá se importando com o que os outros estão achando? Não é, pastor? A pessoa fica, mas disseram isso, ok, disseram, deixa falar. Isso não vai fazer diferença quando você está confiando naquele que fez a promessa e você continua ouvindo ele. O que Deus está dizendo é: continua focando em mim, olhando para mim, esperando em mim, confiando em mim, ouvindo a mim, que dá tudo certo. É só isso. Quem fez a promessa foi Deus. Se foi Deus que fez a promessa, querido, querida, por que tu tá querendo se apegar ao que os outros estão dizendo? Porque se foi Deus que fez a promessa, quem vai cumprir a promessa é Ele, pastor. Não é teu marido, não é teu filho, não é teu irmão, não é quem está caminhando com você, não é quem está no teu trabalho, não é aquele que está do lado que ouviu Deus fazer a promessa e está dizendo, não. Isso mesmo não foi de Deus, não, e você, oh Deus, eu recebo, oh Jesus, aleluia, obrigado Senhor, eu creio, eu espero, eu quero, eu confio, amém, queridos? Sabe, tem algo que eu gosto de observar que no início da nossa caminhada a gente está tão envolvido, está tão maravilhado com as coisas de Deus, que você faz tudo que Deus diz sem nem pensar, assim ou não é? Você está tão cheio da presença, você está tão maravilhado com a transformação, com o que você é agora em Cristo Jesus. Você ouve e já faz. Porque você está só conectado com o Senhor. Aí a gente vai caminhando e no decorrer da caminhada a gente vai ouvindo o que um fala, o que o outro fala, o que um pensa, o que o outro pensa. Aí Deus fala com você e você fica, será? Ei, você entende que quando você está focado em Deus, quando você ouve a voz de Deus, você não tem tempo para ouvir nem crítica, nem dar atenção o que os outros estão achando, porque, meu filho, você está muito ocupado com o que Deus tem para você fazer. Você está muito ocupado conversando com o papai e recebendo dele. Então preste atenção, sintoniza aí com os altos céus. Irmã, é porque chegaram para falar um negócio de você, minha filha. Não quero saber não. Vou fazer como Neemias, estou numa grande obra, não posso me distrair. Aleluia. Faz isso. Estou conectada com o céu, preciso ouvir Jesus. Irmã, mas você não sabe, pensa aí. Aquela irmã veio de novo falar com você. Deixa ela com Jesus, eu estou aqui, eu estou muito... Irmã, leva a mão não, mas ore lá, viu? Eu oro daqui, a senhora ora aí, porque eu estou numa grande obra. Não posso perder tempo não, não posso me distrair não. Ei, querido, querida, distrações paralisa a gente. Então se liga para caminhar e dar cada passo que o Senhor está te direcionando a fazer, cada coisa que Deus está dizendo. Então somente ouça a voz do Senhor. E se disserem, mas está preso, mas está atrás das malhadas, mas ninguém mandou chamar, não dá atenção a isso não, se conecta com o céu, porque se Deus disse que vem o sinal,
que Ele é com você, que foi Ele que chamou, então vai acontecer. Deus vai mostrar diante de um gigante que Ele te usa para derrotar o gigante. Deus vai fazer como José, como fez com José, que onde estava, a Bíblia diz, e Deus era com ele. Havia sinal de que Deus era com José, que havia da parte do Senhor algo tremendo na vida de José, porque aonde ele pisava, fosse na casa de Potifar, fosse na prisão, colocava na mão do rapaz, o negócio dava certo. É um sinal, Deus está com ele. Deus está com ele. Eu imagino que foram esses sinais, esses reconhecimentos de que se confiava em algo na mão de José, que fazia com que José pensasse: Deus, o Senhor está no controle. Aleluia. Senhor, o sonho que eu tive realmente foi do Senhor. E o sonho que o Senhor me deu foi feixes, molhos, meus irmãos curvados a mim. Então eu vou ver isso se cumprir. O que Deus está dizendo? Lembra do que Deus falou. Se Deus falou, já foi dito. Está falado. Deus falou, é coisa decretada. Não importa o que aconteça, continue crendo no Deus fiel, no Deus da promessa. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus, e a gente se alegra porque Ele é grande, é poderoso, é fiel, é o Deus das nossas vidas. Pastora Jossa Neto colocou aqui: eu amo aquele que me ama e quem me procura acha. Provérbios 8:17. A querida irmã Isabel Cardoso está dizendo: hoje é meu aniversário. Parabéns, Isabel. Quem está fazendo aniversário hoje também é a irmã Margarete, esposa do irmão Luiz Carvalho. Deus abençoe, Margarete, Deus abençoe sua vida. A Marta Carvalho colocou: hoje é o aniversário, hoje meu irmão Davi está fazendo 92 anos. Eita, Davi, que Deus abençoe. 92 mesmo? 92. Glória a Deus, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Preste atenção no que eu vou dizer. Tá prestando? Abriu as orelhas? 24 horas com você. Muito bem, amados queridos do Senhor Jesus. Se Ele falou, tá falado. Quero aqui mandar um abraço carinhoso para Vanessa Barreto. Ela está dizendo: ore para minha prima engravidar, Jane. Pai querido, coloca a tua mão, Deus, agora no ventre da Jane e abre a madre dela, papai, para que o teu nome seja glorificado. E a Vanessa está assumindo aqui o compromisso de voltar para dar o testemunho, porque a Jane vai ter o bebê dos sonhos dela, para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Eita Deus, Deus é Deus. Quero aqui abraçar a Maria do Carmo Olímpia, a Rosineide Oliveira dos Santos, ao Guerreiro Matos, Deus abençoe, Ana Cristina, Miqueline Oliveira, Wellington Silva, os amados irmãos que estão aqui conosco, Deus abençoe, Marla Maria, Deus abençoe. Alô, Chiquinha, saudade do seu sorriso, Chiquinha. Chiquinha, vamos tomar um cafezinho da pastora Jossa Neto? Deixa eu ver aqui, conselhos e testemunhos. Bora. Oi, Val. Já tem aí, pastor, o conselho aí? Vamos trazer conselhos e testemunho. Louvado. Alô, que chamando aqui um abraço carinhoso aqui, deixa eu ver. Quero abraçar com carinho a Simone Cardoso. Deus abençoe você, irmã Simone. Deus abençoe, Deus multiplique na sua vida poderosamente, minha amada. Deus abençoe todos que estão na escuta. Quero abraçar com carinho ao Islene Ferreira. Deus abençoe, Islene, a sua vida. Quero dizer que todos os dizimistas, todos os ofertantes, todos que pedem oração aqui, é anotado. Nós temos um call center com várias irmãs trabalhando, anotando tudo no nosso caderno de oração, para nós orarmos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, tá bom? Então você não fica sem oração, porque nós temos essa direção de Deus. Quero abraçar com carinho o pastor Marcos Ferro e pastor Manuel Ferro com suas esposas, os irmãos Davidson e Daniel nos assistindo. Quero mandar um abraço carinhoso lá onde é Junqueiro. Junqueiro, um abraço carinhoso para vocês aí. Só confere aqui, pastor, sei se já foi, por favor. Não me lembro, não, né? Não foi não. Pode ler isso daí, pastor.
Um pedido de conselho, a irmã disse que podia identificar, mas acho importante não te identificar. Deixa eu mostrar para vocês aqui, peraí. Sim. Eu fui no dentista hoje, olha aqui, e lá do dentista eu fiquei me declarando para a pastora Jossanete. Como é? Olha aqui, olha, mandando foto minha beijando ela, mandando as declarações de amor. Isso ela em casa e o pastor lá? Ela em casa e eu lá no dentista, falando com ela falando para mim, mandando eu te amo, coraçãozinho, outro beijo ela mandou para mim. A gente é assim. A gente não pode ficar longe não, que fica falando um com o outro, direto. Tô contando aqui que é para os homens fazer isso. Olha, se tem uma coisa que sua mulher gosta, é quando você sair de perto dela, você falar qualquer coisa para ela. Ô amor, tô com saudade de você. Imagina, já. Você imagina, Eunice Câmara, um abraço, assim, querida Eunice, abraço. Aí, João Câmara. A esposa vai dizer assim, eu mando, pastor, ela diz, homem, me deixe quieta, eu tô terminando de fazer o almoço. Eu sei, Um abraço, irmã Carla, irmão Elvis, toda a família. Meninas, sejam migas. Ai, Jesus, deixa eu trazer aqui um pedido de conselho. A irmã diz assim, eu preciso de um conselho a respeito de uma dúvida que eu tenho a respeito da igreja que eu congrego. Eu não tenho nada para reclamar dos pastores, eles são uma bênção. A pastora é uma mulher de muita oração e o pastor também. Vejo Deus agir de forma tremenda na vida deles, mas tem algo que está me deixando incomodada ou preocupada, não sei qual seria a palavra certa. Faz um ano que estamos congregando ali e não vemos eles fazendo apelo para alguém aceitar a Jesus. E eles não falam em batismo nas águas, e isso me preocupa. Eu tenho um filho com 12 anos e eu quero muito que ele se batize. No momento certo, é claro. Eu vejo que tem uma irmã que sempre pergunta do batismo, mas eles não respondem. E outra coisa, pastor, que eu percebi lá é que quase todos têm tatuagem e meu filho de 12 anos está participando da célula dos juniores, e o líder da célula falou para eles que às vezes o Espírito Santo pede para ele tatuar algo e ele faz a tatuagem. Ele tem muitas tatuagens. Eu nasci em lar cristão e sempre vi reverência na igreja, e ali estou estranhando muita coisa. Eles servem Santa Ceia de bermuda, usam boné, brinco. Não sei se estou errada ao estar percebendo tudo isso. Preciso de conselho. Eu já orei, mas eu não tenho esse entendimento. Eu e meu esposo estamos assistindo às lives, que é uma bênção, pastor, e eu estava com muita dor na minha perna esquerda, parecia uma rasgadura na carne, daí o Senhor orou pelo óleo, eu passei na perna, e hoje eu estava assistindo novamente, e quando eu escutei o testemunho de uma mulher que usou óleo, eu lembrei de que passei na perna e não estou sentindo dor nenhuma. Estou curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Minha amada, eu tenho um conselho para dar a você que talvez alguns mais conservadores vão dizer assim, nossa, pastor, dá um conselho desse. Nós temos que ter muito cuidado quando nós pensamos em tirar um filho nosso de uma igreja. Porque as igrejas, tem aquelas igrejas heréticas, né, que saem fora da palavra, mas nós temos uma igreja que tornou-se igreja padrão do Brasil, que é a Igreja Assembleia de Deus tradicional, afundada por Daniel Berg, por Gunnar Wingren. Mas o homem, ele é tão falho que a mulher do Gunnar Wingren fez tudo pela igreja e foi abandonada pela igreja. Então o homem é falho. Nós nunca devemos nos amparar no homem, nunca, né? E eu digo isso e estou pregando o que eu vivo, porque graças a Deus eu oro, Deus opera milagres, eu oro, pessoas são curadas, né? Casamentos são restaurados, nós temos vários casos, vários testemunhos, mas eu nunca quero que a pessoa agradeça a mim. Só para você saber que eu estou dizendo isso para dizer, eu estou pregando o que eu vivo. Mas se eu tivesse um filho meu congregando numa igreja dessa, eu ia ficar chamando ele para ir na minha igreja, só para ele ficar lá e visitando a minha igreja, para ele conhecer a igreja. Porque o que é que acontece? O risco que corre é você tirar ele da igreja lá e ele ir para o mundo de vez. É um risco, né? Outro dia uma irmã disse, pastor, meu filho está numa igreja que tem aula de taekwondo, de karatê,
E eu digo, mas o que é que tem de errado nisso? Uma igreja que usa isso como a isca do pescador para atrair seu filho, dando a ele uma vida saudável, porque esporte é saudável. Eu disse a ela, nossa igreja, ela é uma igreja que tem um departamento de esporte. O irmão João, esposo da irmã Kalina, é o encarregado. Ele é o diretor de esporte da igreja. Nós temos quadra de esporte na casa do pai, onde eles jogam. Ainda ontem foram para lá, antes de ontem. Não, foi ontem mesmo. Ontem eles estavam lá jogando. Tem um time de futebol. Agora, nós não podemos tirar do jovem aquilo que atraiu ele para a igreja, porque ele vai se firmando na fé devagar. Você sabe o que é que acontece? E não leve a mal o que eu vou dizer, eu estou orientando aqui como pai, como avô, como esposo e como pastor. Quando nós temos um filho nosso que está precisando, aula de balé, Maria do Carmo está dizendo, pastor, e aula de balé? Não tem problema, balé é uma coisa linda, maravilhoso, é uma arte, né? Que também precisa de preparo físico, que também não deixa de ser uma forma da pessoa se desestressar. A criança, por exemplo, que faz balé, eu acho aquilo maravilhoso, aquilo ali. Nós temos que entender o seguinte, olha, deixa eu explicar a vocês. Vamos para o ministério de Jesus Cristo. Vamos pegar a Bíblia para poder ilustrar esse conselho. Jesus pegou homens brutos. O que é brutos? Homens que não conheciam a doutrina dele. Eles conheciam a doutrina dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, que eram os religiosos da época. Então com eles era olho por olho e dente por dente. Por isso que Pedro diz, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7? E Jesus disse, não, 70 vezes 7. Para Pedro já era uma grande vantagem dizer 7, porque lá não era perdoar não, era olho por olho e dente por dente, era a lei mosaica. Aí Jesus pegou esses homens, eles ficaram 3 anos e meio andando com Jesus, e mesmo 3 anos e meio sendo lapidados, preparados pelo próprio Deus, caminhando com Deus, vendo aqueles milagres extraordinários, Pedro negou ele. Tomé duvidou da sua ressurreição, Filipe não sabia quem ele era, e Judas o traiu. E sem falar nos demais, todos falharam. O trabalhar de Deus na vida das pessoas é um trabalhar devagar, é como o oleiro na roda do oleiro, com aquele barro, transformando ele num vaso. Então tenha paciência e agradeça a Deus por seu filho estar nessa igreja, mas vá convidando ele, meu filho, eu vou visitar a sua igreja, você visita a minha, e vai fazendo essa ponte sem dizer para ele que a igreja dele está errada. Não diga. Tem mulher que não gosta da igreja e sai, larga o marido lá e vai para outra igreja. Não pode fazer isso. Onde seu esposo estiver, você tem que estar, porque ele é o cabeça da família. A única coisa que você não pode estar é no pecado com ele. Mas numa igreja, nós temos que ter sabedoria para não perder aquela pessoa que está se voltando para Deus, porque para seu filho, no coração dele, ele está servindo a Deus. Pastor, mas ele está servindo... Bom, mas se ele estiver servindo errado, o importante é que a intenção do coração dele é que ele está servindo a Deus, ele vai conhecer a verdade, e a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O radicalismo de alguns pastores tem afastado o povo de Deus. Eles não agem com sabedoria. Eles não têm a paciência de esperar que Deus faça a transformação, que o Espírito Santo convença dos pecados e vá aperfeiçoando aquela pessoa. Quando uma pessoa vem falar comigo, eu vejo que ela me conta coisas que ela está falando comigo assim, olhando nos meus olhos, ela faz assim, olha, baixa os olhos, segura as mãos e começa a contar aquilo ali, esperando que eu vá reagir de uma forma, nossa irmão, você fez isso, meu Deus. Não, nunca vou fazer isso. Vou agir da forma mais natural possível, porque aquela pessoa está confiando a mim em seus segredos. Aí eu vou na palavra, dar um conselho, falar do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, né?
O ser humano, ele é muito adepto, muito voltado para o impossível me fascina. O ser humano sempre gostou das coisas impossíveis. Por isso que ele gosta de Deus, porque Deus faz o impossível. Aí o que é que acontece? Quando você diz que ele não pode fazer isso ou aquilo, ele vai querer fazer. Tem que agir com sabedoria. E depois tem um detalhe. Certa feita, já tem algum tempo, não sei quanto tempo, mas tem um bom tempo, uma irmã que congregava na nossa igreja, ela disse: pastor, eu trago meu filho para a igreja, mas ele não consegue se concentrar, pastor. Ele quer ficar no celular dentro da igreja. E eu fico pé da vida, porque vem para a igreja só 2 horinhas ali. E eu disse: olha, o amor de Deus não é impositivo. O que é impositivo? Você vai ter que me amar. Não. O amor de Deus é um amor espontâneo. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Olha o jeito dele falar com Pedro. Tu me amas? Olha o jeito dele falar com a mulher, aquela mulher que tinha tido 5 maridos e que agora era amante de alguém comprometido. A mulher samaritana, ele disse: dá-me de beber água. Deus sempre chega de uma maneira suave. Deus só age com pulso, com força, quando aquela pessoa não quer de maneira nenhuma ouvir ele, e ele tem projeto na vida daquela pessoa. Ele vai quebrar e vai fazer outro vaso. Mas Deus é amor, né? Então é devagar. Porque eu converso muito com a pastora Ângela, falamos muito sobre isso, porque isso acontece até com meus filhos. Deus, ele convence pela dor ou pelo amor. A gente não fala, se não vier no amor, vem na dor. Mas o que é o amor? Ele constrange você com o amor dele. Como é constranger? Ele te dá tanto, ele te abençoa tanto, ele te ajuda tanto, que você diz assim: eu não mereço isso. Meu Deus, eu não mereço, o Senhor é muito bom, eu não mereço isso, Senhor. Senhor, por que o Senhor me trata assim? Porque eu não mereço. Você vai reconhecer que o amor dele é extravagante, é exagerado, e você não merece. Isso é convencer pelo amor. É tanto que a própria Bíblia diz que o amor de Deus constrange. E pela dor, é quando o coração é duro demais, ele diz: eu arranco. Arrancar é chegar e pegar. Eu quebro é chegar e bater. Mas quem sabe essa dosagem, quem sabe como fazer isso, é só ele. Só ele. A gente não sabe. Às vezes você está pedindo a Deus: Deus, castiga esse homem aí. Esse meu marido não quer ir para a igreja, esse meu marido não quer nada com o Senhor. Eu vivo orando, vivo de joelho, vivo clamando por ele e tal. Mas Deus tem um amor tão grande por ele, que Deus é longânimo. Longânimo quer dizer, ele é longo, ele sabe esperar, ele sabe trabalhar. Ele está trabalhando no coração daquele homem, e você às vezes nem percebe. Mas se você prestar atenção, você vai ver Deus trabalhando. Aí você se desespera e quer a mudança radical. Assim era bom demais. Eu queria que todos os meus filhos, fosse como o pastor Gabriel, como a pastora Ângela, como a pastora Kelinha, como a pastora Márcia, sabe? Eu queria que todos eles fossem, mas não são. Mas Deus já fez na vida de alguns e vai fazer dos outros, porque eu estou debaixo da promessa. E a gente às vezes não percebe, né, pastor, o trabalhar de Deus. Deus conhece a estrutura de cada um. Quem conhece? Deus. Quem sabe o que a pessoa pensa? O que ela está sentindo? Deus. Quem sabe por que se levantou alguns bloqueios? Às vezes a pessoa, ela diz: eu não quero, ou eu não vou, e na sua cabeça é porque não quer Deus. Mas Deus sabe as razões, os motivos que fez com que ela chegasse a dizer isso. Sabe, é bem interessante, pastor, porque às vezes Deus está lá, você está orando, Deus está num trato, Deus está, sabe, mexendo no coraçãozinho, Deus está trabalhando ali, você chega e estraga tudo. Eu me lembro que
A gente ora porque, como o pastor falou, a gente quer que os nossos filhos, eles estejam tão envolvidos como nós estamos, que eles estejam buscando crescimento espiritual como nós buscamos, que eles já entendam muitas coisas como nós já entendemos, que queiram muito mais de Deus como a gente quer, mas Deus está trabalhando. E eu me lembro que um dia eu cheguei em casa e de repente o meu mais velho deitou assim na rede do meu lado e disse: mãe, vamos ver se a senhora conhece muitos louvores. Aí começou a cantar um trechinho de um hino. Aí eu olhei assim: ele conhece esse hino? Aí ele disse: continua. Aí ele: continua, mãe, eu quero saber se a senhora conhece. Aí eu continuei o hino. Aí daqui a pouco ele começou a louvar outro e disse: coloca aí no seu celular, mãe, pra gente ouvir. E eu ouvindo ele, acompanhando o louvor. Aí você conhece a letra? Ele disse: conheço. Eu não conhecia as letras, ele conhecia, ele acompanhava cantando junto, né, com aquele áudio. Aí eu, observando, e ele percebeu que eu estava bem surpreso. Ele disse: o que foi? Eu disse: não, estou assim porque você conhece as letras dos louvores. Mãe, eu escuto todo dia. Entende? Então você está orando, Deus está trabalhando, e você acha que não está acontecendo nada. Ei, seja intencional. É uma palavra que se usa muito hoje, pastor. Seja intencional. Num momento como esse, então seja intencional, seja proposital, pare, dê atenção, louve junto, converse, pega o gancho, aproveita. Eu conheço pessoas que, por exemplo, você acha que não está nem aí para Deus. Certa vez eu viajando com um irmão meu e ele me surpreendeu naquela viagem, porque diante de outras que a gente já havia feito junto, a gente passava toda a viagem, Deus, né, gerando no meu coração palavras para liberar sobre ele, e ele muito maravilhado. Mas teve uma delas que na volta foi ele que me surpreendeu, pastor. Ele olhava assim no caminho e ele dizia: olha que coisa linda. Ei, é muito lindo, né, a natureza? Aí ele falava: Deus é muito perfeito, né? E começou a dizer: olha, Ângela, você quer ser impactado pela presença de Deus? Faça o que eu fiz um dia desse. Eu disse: o quê? Ele disse: peguei um descampado sozinho, e ali eu fiquei conversando com Deus, olhando para a natureza, observando a grandeza de Deus. Você entende? Às vezes você acha que a pessoa não está nem aí, e Deus está trabalhando, e Deus está atraindo com o seu amor eterno, e Deus está operando. Porque a gente vê muito o quê? O que é aparente, né? Como a Bíblia diz, você vê muita aparência de uma pessoa dura, de uma pessoa que não está nem aí, de uma pessoa rebelde, e Deus está dizendo: mas eu estou vendo o coração que está me buscando, que está me dando espaço, que está desejando, né? E Ele é fiel. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque por experiência própria eu digo, Deus está trabalhando, aí você chega e quer desfazer o que Deus já fez, sem nem perceber. Então, a irmã Verônica, ela mora em Goiás. Aí ela falou para mim que ela foi criada muito na igreja desde pequenininha, então casou com um irmão que era da igreja, e depois ele se afastou, né? Problema lá com a igreja, se afastou e ficou aquele homem de coração duro demais. E ela ligava, conversava comigo, chorava: pastor, eu tenho orado por ele, porque eu vejo ele muito seco, muito rígido. E eu disse: só digo uma coisa a você: a semente lançada de Deus, ela não morre. A palavra de Deus diz em Isaías 55:11: a minha palavra não voltará para mim vazia, antes ela prosperará para aquilo que está proposta. Aí ela disse, quando foi um dia, ela chegou em casa, e aí ela tinha deixado a porta do fundo aberta. Ela chegou, viu o carro dele na porta. Ela disse: ele chegou, não botou o carro na garagem. Aí ela entrou pelo corredor e foi bem caladinha. Quando ela vai entrando na cozinha, escutou a voz dele. Aí ela foi devagarinho, sabe, tirou, ela disse que: pastor, eu tirei até o sapato e fui de pezinho no chão devagarinho, porque eu estava escutando ele. Quando eu cheguei, pastor, na porta do quarto, eu me arrupiei toda, porque eu olhei para dentro do quarto, ele estava de joelhos, chorando e dizendo: Deus, tem dó de mim, tem pena de mim, eu sou miserável pecador, Senhor, me ajuda. Ele clamando, e ela ficou escutando ali. Diz que ele orou uns 20 minutos com ela ali, ele chorando dentro do quarto e ela chorando lá de fora, porque ela achou que ele não procurava mais Deus. E quando ele levantou, ela estava banhada em lágrimas, e ele também. Ela disse que segurava o soluço para ele não ouvir. Algumas vezes saiu de perto da porta para ele não ouvir, porque não queria atrapalhar aquele momento. Aí ela
Quando ele saiu, que viu ela, você estava aí se abraçaram, choraram. Ele foi e disse: eu fui demitido, me mandaram embora hoje. Ele com um emprego de mais de 10 anos, um homem já com a idade, né? Ele é quase da minha idade, ele é mais novo que eu, 4 anos. Eu tenho 62 hoje, ele tem quanto? Tem 62, 4, ele tem 58. Aí ela disse, mas meu amor, não se preocupe não, você vai receber seus direitos, né? Você tem esse tempo todinho, a empresa é organizada, vai lhe pagar esses direitos, você ainda vai ter os meses de seguro-desemprego e Deus vai nos dar a direção, não se incomode. Aí ele disse que ficou mais tranquilo, né? Aí ela foi fazer a janta, aquele negócio, ficou, ela disse que ele nunca ficou sentado na mesa da cozinha conversando com ela. Naquele dia ele ficou, enquanto ela preparava a janta, ele dialogando com ela, falando com ela. Sabe, eu acho que Deus me castigou porque eu saí, porque eu me distanciei. E ela disse: mas será que as minhas orações por você nenhuma valeu? Porque eu tenho pedido a Deus para perdoar o seu coração ter se endurecido, você ter esfriado na fé. Mas, e ele quebrantado, aqui lá chorava, e aquele negócio todo. Resultado, ele foi para a empresa, para o departamento de pessoal da empresa, recebeu as contas lá, deu um monte de dinheiro, né? Quando ele recebeu a segunda parcela do seguro, e ele ficou indo para a igreja com ela, agora era crente. Sim. Quando ele recebeu a segunda parcela do seguro, a empresa chamou, a mesma empresa chamou ele e disse: olha, a gente está prezando novamente você, né? Aí ele foi e disse: não, rapaz, é porque agora eu estou pensando, sabe, eu estou estudando aí, pensando em comprar uma franquia, montar um negócio diferente, trabalhar para mim mesmo, já estou com a idade um pouco avançada e tal. A empresa ofereceu a ele um cargo de chefia e uma promoção no salário. O salário dele quase dobrou. Aí ele voltou para a empresa, quer dizer, voltou por cima. Aí ela disse: está vendo os propósitos de Deus, que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus? Resultado, ele hoje está firme na igreja, inclusive gosta muito do culto no lar. O nome dele é Marcondes, né? E eu fico feliz em saber isso, porque quando você vê as coisas acontecer e você descansa em Deus, pode ficar tranquilo que Ele vai fazer o melhor. Deus fechou aquela porta, ele recebeu aquele dinheiro, trocou de carro. Depois que ele voltou para a empresa, ele trocou de carro, ele reformou a casa toda, fez a reforma que ela desejava, sabe? Ampliou a casa, construiu um quarto para o filho dele, um quarto para a filha, sabe? Investiu na educação dos filhos, porque era muito dinheiro, 10 anos de serviço, uma empresa boa. Resultado, foi bom ou não foi? Então o que eu quero dizer para você, que às vezes você está orando, às vezes você está buscando, né? Ainda dentro do conselho dessa irmã, preocupada com o filho de estar numa igreja dessa maneira, não se preocupe não, Deus está cuidando, fique tranquilo, sabe? Porque se tem o nome igreja, começa a ir lá só para ver se aquela igreja realmente está sendo direcionada a Jesus Cristo, porque às vezes eles fazem alguma coisa que você censura porque você é tradicional, por isso ou por aquilo, mas não se incomode, deixe Deus trabalhar. Na hora certa Deus vai fazer exatamente aquilo que Ele quer fazer na vida dele, porque Deus não perde batalha.